Olá, como é que está o seu coração nesses dias de pandemia? Eu não vou te julgar se você estiver se sentindo com medo, preocupado, ansioso, confuso. Afinal, nesses tempos de crise é muito natural que a gente se sinta assim. Até os discípulos de Jesus viveram uma forte situação de estresse, de crise e muita confusão. Mas antes de falar sobre os discípulos de Jesus, eu queria te contar uma pequena história. Tim Keller conta num dos seus livros a história de dois amigos, dois jovens que cresceram juntos, mas tiveram trajetórias diferentes na vida. Um se tornou padre e o outro veio a se tornar um criminoso. E, na verdade, um famoso criminoso. De tão famoso ele era que jovens adolescentes começaram a segui-lo, começaram a fazer dele um herói, achar que ele era um herói, porque ele não tinha medo de nada, ele enfrentava tudo e todos, era muito corajoso, não tinha medo nem da morte. O nome desse criminoso, famoso e que carregou jovens atrás dele por causa da sua fama era Rock Sullivan. O Rock Sullivan, ele acabou sendo preso e levado à justiça. E a justiça o condenou à morte. Ele ia morrer numa cadeira elétrica. O último dia da sua vida, ele estava na cela esperando chegar a hora de levá-lo até a cadeira, quando chega aquele seu amigo padre e que pede para conversar com ele. E ali na cela há um diálogo. E nesse diálogo acontece um pedido. O padre, amigo do Rock, pede a ele o seguinte: Rock, eu quero que você, na hora de morrer, você se desespere. Você grite com medo. Peça perdão, peça clemência. Diga que não quer morrer. Faça um escândalo. Mostre que você tem medo. Rock olha para aquele seu amigo e, espantado com aquele pedido inusitado, ele diz: eu nunca vou fazer isso. Eu vivi a minha vida com coragem e vou morrer corajoso. Não serei um covarde na hora da minha morte. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Aí o padre amigo chega para ele e fala o seguinte: Rock, se você demonstrar medo, você vai poder salvar aqueles garotos que te seguem, aqueles garotos que acham você um herói, aqueles garotos que veem em você essa pessoa corajosa. Eles precisam se decepcionar com você, Rock. Eles precisam ver que você tem medo. É a única chance deles. Eles precisam reconhecer que você é alguém sem coragem, que você não é nenhum herói para eles. Rock, então, diz que não iria fazer isso. Chegam os guardas, pegam ele caminha pelo corredor da morte, impoluto, aquele cheio de marra, cara fechada, mostrando coragem, determinação, sem medo da morte. O amigo padre o acompanha. E quando ele entra na sala de execução, antes de sentar na cadeira, Rock se desespera. Rock começa a gritar. Rock começa a esbravejar. Rock começa a pedir perdão, pede clemência. Rock diz que não quer morrer. Rock diz que quer viver. Rock pede para todos e tudo que possa alguém vir salvá-lo. Ele não quer morrer na cadeira elétrica. Rock demonstra medo. Rock morre. No dia seguinte, nos jornais, sai
que Roque foi um medroso, que Roque não era nada daquilo que dizia ser, que Roque, na verdade, era um covarde. Aqueles meninos estavam juntos num determinado lugar e chegam os jornais até ele, e quando eles veem os jornais, eles não acreditam, isso é mentira. Ele não morreu assim, ele era corajoso, ele era determinado, ele não tinha medo de nada, ele não morreu desse jeito. É mentira dos jornais. Nessa hora o padre chega e eles perguntam ao padre: Padre, é verdade isso? É verdade que ele morreu dessa forma, desesperado? Diz pra gente que é mentira dos jornais. E o padre disse: não, não é mentira. Foi exatamente como os jornais escreveram. Ele morreu desesperado, com muito medo, querendo viver e não morrer. Nessa hora, aqueles adolescentes ficaram perplexos, confusos. Não entenderam nada. Mas o padre, ele viu naquela decepção dos adolescentes a oportunidade, a chance deles viverem. Porque eles iriam descobrir que não valia a pena viver daquela forma. Agora eu queria dizer uma coisa a você. Você sabia que os discípulos também viveram uma situação de confusão e decepção na vida deles? Quando Jesus morreu, eles se decepcionaram. Eles não esperavam que Jesus viesse a morrer. Nunca pensaram que Jesus pudesse morrer. E quando isso aconteceu, eles ficaram confusos demais. No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 21, diz que lá no caminho de Emaús, eles falaram assim: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Eles esperavam. Os discípulos tinham uma esperança, uma expectativa que Jesus viria para redimir Israel. E quando ele morre lá na cruz do Calvário, isso tudo cai por terra. Os discípulos não entendiam que para eles viverem, Jesus precisava morrer. Os discípulos não entendiam que a morte de Jesus na cruz é que dava a eles perdão e vida. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, o verso de número 15 diz assim: ele morreu por todos, para que os que vivem não mais vivam para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus precisava morrer na cruz para que você tivesse vida, para te dar vida. A gente às vezes não entende o que está acontecendo e tem medo, e tem pavor, ficamos confusos, decepcionados com muitas coisas. Mas eu queria dizer para você que Jesus, a morte dele, foi para que você pudesse viver uma vida plena e uma vida eterna. Então você não tem que ter medo. Medo de pandemia, medo de vírus, medo da vida, medo da morte. Porque para Jesus não há morte, há apenas vida. E quando você está nele, você também não tem medo da morte, pois você viverá para sempre. Que Deus te abençoe.